Hey, business owners, we know you know the importance of maximizing every dollar. With the Delta SkyMiles Reserve Business American Express card, you can make your expenses work just as hard as you. From afternoon coffee runs to stocking office supplies and even team dinners, you can earn miles on all your business expenses. Plus, you can earn 110,000 bonus miles for a limited time through July 16th. The Delta SkyMiles Reserve Business Card. If you travel, you know. Minimum spending requirements and terms apply. Offer ends 7/16/25. Começa agora. Clube do Erro! Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entre e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, meninas? Errei? Spoiler. A gente vai errar tanto quanto vocês nas análises, afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria, né? Eu sou a Ana Ricari. Eu sou Nina Tonsik. E eu sou Agnes Brista. E a gente vai estar com vocês de segunda a sexta na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @Clube do Erro. E, claro, segue a gente aqui no Spotify e avalia com 5 estrelas se você já ama o nosso programa. Qual que é a palavra favorita de vocês? Do mundo? Eu pensei Do português. muito nisso essa semana. Bujão. Qual? Eu não sabia se a gente ia ter respostas sonoras ou significado. Bujão. Eu Bujão. amo bujão. Eu não sei o que é isso. Bujão de gás. Bujão de gás. Ah, botijão de Ah, é? gás. Ah, Que houve? Bujão. Bujão. Mas eu gosto de bujão. Que palavra é essa? Eu não sei o que é, mas eu gostei. É isso, e assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Tô errado por ter autuado um carro? Eita. Sou policial militar há menos de um ano, aqui no Sul. E no último sábado eu fui destacado para patrulhar numa cidadezinha onde já morei e trabalhei anteriormente. Estava fazendo uma ronda normal com outro colega mais antigo. Todas as luzes da viatura apagadas e sem giroflex. Por volta das 11 horas, notamos um veículo parado em uma rua perto de um bar, com a luz interna acesa e a porta do passageiro aberta. Achamos estranho, fomos averiguar. Demos voz de abordagem e, durante a ocorrência, reconheci imediatamente o casal. E eles também me reconheceram. A mulher era alguém por quem eu já fui apaixonado no passado, e o homem era o atual marido dela. Inclusive, ela estava grávida dele. Durante a revista do veículo, encontramos uma lata aberta de cerveja e, olhando com mais atenção, vi também um pino de cocaína já consumido. O rapaz confessou que havia usado o entorpecente. Finalizei a ocorrência apontando todas as irregularidades que encontramos no carro. Não forjei nada, apenas relatei tudo que estava irregular. Acabamos deixando o casal ir embora a pé, mas o veículo foi apreendido e levado para o pátio. Desde então, fiquei pensando que talvez eu tenha me deixado levar um pouco pelas dores do passado. Reconheço que poderia apenas ter aplicado a multa e liberado o veículo, mas não foi o que eu fiz. Agora estou com essa dúvida. Fui babaca por ter agido dessa forma? Eu vou comentar uma coisa. Comenta. Muito bom o Adorei. comentário! Obrigada, Ana Ricari. É sempre bom ouvir. Foda. Uma Bom, mulher vocês se escutam expressando. O nosso podcast. Sim. Genial, ainda bem que eu tô bonita nesse corte. O que eu ia comentar eu imaginei ele, tipo, a patrulha canina, dirigindo o carro de polícia dele e ouvindo o Clube do Erro no rádio. Muito legal, cara! Eu achei muito legal. Clube do Erro, o podcast oficial da polícia militar. Bom. Acho que não se você continuar comparando a polícia com a patrulha canina. Desculpa, eu sei que você é policial e não a patrulha canina. Ela Mas usou é as porque ele referências que ela tem. É porque ele usou a palavra patrulhar a cidade. Aí ficou com... Não, e a hora que ele falou, ele escreveu, tá? Patrulhar a cidadezinha. Ela amou. É uma Como você cidade pode ver, pequena. a gente não tem nenhum conhecimento sobre Policial. nada. É. Então gostaria de abrir perguntando. O que é um giroflex? Não! O giroflex Não, é a luz, eu acho que é a luz que caralho, gira, é a vai. luz que Eu nunca gira. vi, eu nunca soube. Não. Eu gostaria de começar perguntando: não está certo você apreender um veículo de um motorista que bebeu e usou cocaína? Sim, Não, mas claro ele que não tá sabe se certo. ele tava no dia. Ele só achou uma coisa ali. Não, o cara falou que usou. Ele Mas admitiu no que dia, usou. não. O Você rapaz acha que não foi confessou no que dia? havia usado o entorpecente.
Confessou. Como é que esse cara vai dirigir? Mas O cara eu não confessou. entendi que era no dia. Eu achei que era, tipo, antigamente. Ah, não, eu achei que ele tinha usado. Tipo, faz sentido. Não, aí a história muda totalmente pra mim. É tipo, que isso? O cara tava lá cheiradão, bêbado, a mulher grávida. Que isso? Aí E ele ele ia fez uma dirigir o justiça carro? com as próprias mãos ali. Eu também achei justo, achei justíssimo. Eu ainda pegava a mulher e eu levava ela, já que ela tava grávida, eu levava ela até o endereço dela no carro. Pode fazer isso a polícia? Não sei. Mas porque ela tá grávida, ele vai deixar ela sozinha. Sozinha não, com um idiota que Ai, meu Deus. tirou cocaína. Mas ele vai deixar ela voltar a pé, junto com o cara grávida. Eu dava carona pra mulher e deixava o drogado na rua. Uma dúvida subsequente de leis. Será que se ele tivesse usado, não era o suficiente pedir que ela voltasse dirigindo? Como às vezes acho que acontece no sentido sabe de… se ela tinha carteira, pô. A gente não sabe, mas a gente tá assumindo que ela não tem também. Não sei se… Enfim, é só uma possibilidade. Porque ele se perguntar se tá certo ou não, me deixa um pouco confusa. Porque pra mim, meio obviamente tá certo. O motorista não pode dirigir nessas condições. Então, No Mas entanto, se ela ele tá poderia. perguntando, é Por porque haveria isso. uma brecha. E aí eu pensei, a brecha seria talvez ela poderia dirigir? Porque sim, nos casos de que alguém tá embriagado dirigindo, eu acho que é possível que você só Sim. multe e faça a pessoa ao lado que passou no bafômetro dirija. Ou então vem alguém buscar o carro e dirija. Uhum. Então assim, se isso era uma opção, porque ele pergunta se tá errado. E desculpa, então eu li e é. pensei, óbvio que tá certo. Aí eu pensei, pera, se ele tá perguntando, alguma coisa tem. Tá, entendi. Ele é policial, eu Vamos que não aos sei de nada. fatos. Entendi tudo. Tudo. Pronto, vou vir desse ponto aí. Uhum. Se ele tá perguntando, significa que ele utilizou o poder dele Sim. pra poder fazer uma coisa a mais. É. Porque ele seria suficiente, ele, como ele diz aqui, só ter aplicado a multa e liberado o veículo, mas não foi o que ele fez. Então ele usou sim o poder de policial dele pra poder apreender o veículo e essa foi a vingancinha Ele dele. se vingou de alguma coisa, de né? alguma coisa ali que ele tava remoendo do passado. Aí a pergunta é porque ele foi apaixonado por ela? Porque É ele traz porque- essa informação? É por isso. Mas é porque ela está com outro cara e Também, grávida? Isso também. doeu nele? Acho que Ou é também. porque ele estava bêbado ou cheirado? São coisas É, bem porque Não, diferentes. eu acho que assim, aprendeu eu o acho que é, veículo. o remoer a paixão do passado, ver ela se realizando, talvez você tivesse essa imagem de familhinha com ela e ela não realizou com você, e sim com este cara, e você utilizou os argumentos que estavam corretos, porque, né, o cara não pode dirigir bêbado drogado, tá tudo bem. Não pode, realmente você teria que não liberar ele pra dirigir. Sim. Mas você utilizou do seu poder para se vingar dessa dorzinha de passado, de amor não correspondido, talvez, não sei o quê. Tá errado! Eu acho que você tá muito errado. Não, Porque você é um homem que usou um poder pra poder se vingar de uma mulher. Eu discordo muito de você. Eu te odeio. Foi intenso. Do nada. Você viveu uma intensidade de emoções que vai desde que fofa Patrulha Canina até te odeio. É verdade. Ele não é da Patrulha Canina. Ele é o vilão lá da Patrulha Canina. Porque eu descobri que o vilão… Ah, não é da Patrulha Canina o vilão que eu ia dar o exemplo. Olha, quando eu li a história da primeira vez, eu não tinha entendido que o cara tinha usado os entorpecentes na hora. Eu entendi que isso já estava usado, estava no chão do carro. Ele falou, você usa? Ele falou, sim. Tá. Aí eu achei ele super equivocado, porque ele não tinha motivo pra autuar o carro. Você achou que a bebida também era de outro dia? Achei. Entendi. Não sei. Você assumiu que tudo era de outro Assumi dia. que era de outro dia, que ele não estava no momento incapacitado para dirigir um veículo. Uhum. E aí eu levei para o lugar que simplesmente ele autuou o carro porque alguma coisa passional bateu nele, que não tinha nada de errado, e ele falou: não, vou ter que autuar porque tem aqui uns resquícios de uma coisa ilegal Não, e tal. Eu entendi isso. Nesse caso, eu achei você super equivocado, sim, desde o começo. Embora eu tenha amado o fato de você ouvir o Clube do Erro e ser policial e se perguntar sobre isso, porque a gente vê, sim, um perfil de muitos policiais que fazem atitudes corruptas, de abuso de poder e que não se perguntam sobre isso depois. Nem na vida deles, nem em um podcast. De então, muito três legal. jovens de três atrizes. jovens. São genial. grupos Eu diferentes. amei, Que eu bom amei que você tudo ouve isso. a gente. Sério, fiquei eu te muito amo. feliz. Obrigada. Sim, Sim. partindo desse princípio, eu pensei, poxa, não, meu amigo, não é legal você
Mas Usar do seu poder Sim. para tratar questões pessoais do passado. Não, Sim. não é legal. Mas assim, é porque ele fala que ele não forjou nada. Ele usou tudo que tava irregular lá. Então, eu não acho que tenha sido esse primeiro ponto. Vamos partir disso. De que ele não fez nada de irregular. Tudo que ele faria ali já estaria correto. Ele realmente encontrou coisas, viu que o cara tava entorpecido, não sei o quê. Partindo desse princípio. De qualquer forma. Ainda assim, que tudo que ele tava fazendo tava correto, ele tá admitindo que ele fez uma coisa a mais. Ele fez. Que ele teria fez, duas… porque ele poderia só multar. aplicar a multa e liberar o veículo, mas sem levar pro pátio. E falar pros caras voltarem a pé, de qualquer jeito, mas liberar o veículo. Sim. E deixar o veículo lá, não levar pro pátio, entendeu? É Ele isso. apreendeu o veículo, essa é a parada. Porque é o trampo do cara ter que ir lá na delegacia, retornar o carro, não sei o que. Não. Isso é um trampo, e fazer eles voltarem a pé sem o carro, sacou? É isso, então. Então, quer dizer… Ele de fato admitiu que ele ele fez uma coisa a Não, mais. mas então é dizer que… pô, realmente, a falta das leis claras pra mim ficam meio confusas. Então, de fato, o que aconteceria se fosse a multa, eles ainda não iam voltar dirigindo, né? Porque eu não consigo discordar de que ele não estava em condição de dirigir, obviamente. Então, assim, se ele não tivesse levado o carro teria ficado lá parado e, de toda forma, voltariam os dois a pé. É isso que você está me dizendo? Talvez sim, acho que sim, talvez sim. Porque esse homem não pode voltar a dirigir independente do paixão ou não por essa mulher. Exato, Eu acho que ele tava doidão, entendeu? Por isso que eu não acho ele também tava que a doidão. mulher poderia dirigir. Eu acho Porque que a mulher poderia ele dirigir. falou que ele ia liberar o veículo, mas Ela não foi o que poderia, eu fiz. talvez. Enfim. Mas o Mas que enfim, importa é… o fato é, ele fez uma coisa a mais, um pouco mais cruel, utilizando o poder dele. Vocês entenderam? Sim, Isso é o fato. isso tá errado. Isso tá errado. E aí, posso falar só do vilão que eu ia falar? É que é muito legal mesmo, né? O meu primo João, ele me explicou que dentro de um desenho que se chama Miraculous, eu pesquisei, tem um vilão que é o Sente Monstro. Que ele é um cara que perdeu a mulher, a esposa. E aí, por causa disso, ele tem um motivo, ele tem uma motivação. Por causa disso, ele faz coisas ruins com as outras pessoas, mas é porque ele tem um remorso do passado de amor. Então eu empatizo com esse tipo de vilão. Porque ele foi o vilão nessa história, entendeu? O cara da cartinha que mandou a cartinha pra gente. Mas eu empatizo porque tem uma história de amor aí. Ao mesmo tempo, ele é um homem e ele tá errado. Porque ele fez isso contra uma mulher, ele se vingou dessa mulher só porque ela não amou ele. Amor! As mulheres, nem todas as mulheres vão te amar. Você tem que superar isso. Você não tem que usar o teu poder de policial pra poder se vingar de todas as mulheres que não vão te amar. Ao mesmo tempo, eu empatizo com você. Ao mesmo tempo, o caos da Ana você… Ricard, esse episódio é maravilhoso. Ao mesmo tempo, você tá muito errado. Você não pode usar o seu poder pra poder se vingar de um remorso de amor. Supera! Qualquer coisa assim, você é um policial militar e você é um homem. Isso significa que você já tem uma autoridade aí perante a sociedade, os civis e as mulheres, muito grande. E eu acho que você reconhecer isso e partir desse princípio sempre, ou seja, o jeito que você fala, o jeito que você anda, o jeito que você se porta, o jeito que você age no mundo, vai ser opressor de alguma forma para as pessoas que estão abaixo de você. Porque é uma hierarquia. Você é a polícia. Tipo assim, cuidado. Você tem que ter o dobro de cuidado ao agir e ao pensar e ao tomar escolhas e decisões. Nesse caso, você sabe que você está errado. Você não tomou cuidado com aquela situação e não separou o seu sentimento do seu trabalho. E isso é muito perigoso no seu contexto. Milhares de policiais fazem muitas coisas muito erradas o tempo todo, todos os dias, em todos os lugares, porque eles misturam o poder que eles têm com o dever que eles têm. E é muito perigoso. E a personalidade, às A vezes. personalidade, assim, eles querem se vingar de algumas pessoas, e aí eles confundem as coisas, e aí é certo acontece… é errado é de uma bússola pessoal, uma vivência pessoal, e não Exatamente. necessariamente da lei. Da E eles lei, abusam da do poder justiça que eles de têm fato. pra viver uma sociedade sem regras, que as pessoas não confiam na polícia por causa disso. Então, assim, é muito difícil, assim, você julgar qualquer coisa dentro desse trabalho que é tão precioso, o fato de ser um trabalho regulamentado, que tem que ser respeitado dentro das leis e trabalhar para a segurança da sociedade, você misturar essas teoria. coisas na teoria. Exato. Mas é justamente por isso que porque existe nem- esse… Mas a polícia nem foi criada pra isso, de fato. Então, É. por isso que eu digo… Na teoria, exato. Porque nem a criação da polícia, originalmente, foi pra isso. Não é pra proteger a sociedade.
Pois é. Pra proteger uma parcela bem específica da sociedade que Sim. foi criada a polícia. Mas essa é outra discussão. Tudo isso pra dizer que você, tendo consciência desse contexto inteiro em que você tá inserido como um policial militar, toma o dobro de cuidado. Não pode fazer isso. Não Com pode. grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Citou Miraculous. o Homem-Aranha. Citei The Spider-Man. Man. Pois Spider. e a sua responsabilidade também é afetiva. Num lugar de que você precisa curar os seus traumas na terapia antes de encontrar a mulher que você foi apaixonado. É muito importante fazer terapia sendo Gente, polícia. Sendo Caramba, polícia. acabei de perceber isso. Óbvio, não, É muito mas importante fazer terapia, mas é que, nossa… inclusive, essa é uma grande questão. Existe um grande debate sobre saúde mental e o trabalho da polícia militar. Uhum. E o quanto isso não é dito. E muitos policiais militares têm um grande nível, por exemplo, de depressão, taxa de suicídio. E existe uma pressão muito grande para que eles escondam esses sentimentos. E suprimam esses sentimentos, entendeu? É uma coisa muito falada, né? Do que é esse ofício e o quanto suprimir as emoções é um grande valor ali dentro. Não deveria ser assim. E, inclusive, vocês deveriam incentivar cada vez mais o tratamento, a análise, o lidar de fato com as emoções. Eu sei que me parece incompatível você ter um trabalho em que você fisicamente precisa estar muito ativo e focado numa missão, sei lá. E se vulnerabilizar me parece incompatível com esse ofício. Eu sei. Mas, infelizmente, você ainda é um ser humano. Por isso mais que você delícia. esteja fardado, você é um ser humano. E você precisa se analisar, cara. Senão você vai fazer essa merda que tu fez, né? No fim das contas, tu fez merda, cara. Por isso que delícia que você escuta o Clube do Erro. Por isso a gente fica chocado que você escuta o Clube do Erro. Exato, É por que isso, bom. porque aqui é um ambiente que a gente tá refletindo sobre a vulnerabilidade. Que legal. Porque a gente sabe que devia ser mais assim. E você já tá meio contra a corrente geral nesse Sim, sentido. eu fiquei muito feliz pensando também. nisso. Isso. Porque eu pensei, caraca, é a minha oportunidade de conversar sobre vulnerabilidade com um policial militar. O que Genial. é isso no mundo? Eu nunca pensei que eu pudesse fazer isso. Porque é uma profissão que não parte desse princípio, né? Exato. E aproveite disso pra ser essa pessoa sensível e vulnerável que você pode ser, sabe? Seja. E isso tanto fora do trabalho, como você está fazendo agora. Porque você tá perguntando pra gente, né, off. Você tá perguntando, No tô off. errado por ter autuado um carro. Mas no trabalho essa ética também pode vir, sabe? Deve vir. Cara, vou te dar uma notícia maravilhosa, então. Você ganhou uma carteirinha do Clube do Erro! Bem-vindo ao Clube do Erro! E divulga para todos os seus colegas do clube, pra eles ouvirem enquanto eles fazem a patrulha. Escuta durante a Na cidadezinha. patrulha. Ficou com vontade de dar a sua opinião na história de hoje? Diz aí o que você achou na seção de comentários do Spotify e não deixa de votar na nossa enquete. Também segue a gente aqui nessa plataforma de áudio e nas redes sociais, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. E amanhã a gente se encontra de novo, na mesma hora, no mesmo lugar. Se errar, não esquece de mandar a história pra gente, viu? Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.